2 falou assim: e verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. A gente precisa orar para que Jesus volte o mais rápido possível. Só essa semana eu tive 2 sonhos com o fim dos tempos. O primeiro sonho foi há uns 4 dias atrás, onde no sonho eu estava com algumas pessoas e as pessoas estavam desesperadas porque o mundo estava de ponta cabeça, estava um caos. E eu estava tentando acalmar as pessoas, né? Inclusive uma delas eu até conheço. E eu lembro de olhar para o céu e eu vi um rajado vermelho no céu, assim, uma parte vermelha. E na hora que eu olhei aquilo, na hora eu soube identificar o que era. E eu lembro que eu não falei, eu pensei. Eu pensei assim, é o cavaleiro do cavalo vermelho. E eu lembro que as pessoas que estavam comigo estavam falando que queria que as coisas voltassem ao normal, que já as coisas vão voltar ao normal, que tudo vai normalizar. E eu não falei, eu pensei. Isso é só o começo e o pior ainda está por vir. E aí, passou os dias e essa madrugada eu tive um outro sonho do fim dos tempos também, em que tinha muitas chamas, muito fogo na terra. E tinham pessoas que trabalham na ambulância, pessoas do corpo de bombeiro, pessoas da polícia que estavam ajudando outras pessoas, porque o mundo tava um caos, o mundo tava de perna pro ar, tava tendo muitas chamas, tava tendo muita gente desesperada correndo e não tinha refúgio, não tinha abrigo. E eu lembro que eu vi 2 policiais para ajudar ou pessoas que estavam dentro de um predinho, assim, de uns 4 andares. E eles estavam lá para ajudar e esse prédio começou a desmoronar e o prédio caiu em cima deles e eu vi. Foi um sonho muito real, que inclusive, eu vi um dos policiais, e eu vi o rosto dele, eu vi as características do rosto dele. Ele tava de uniforme da polícia, com aquele chapéuzinho da polícia, e eu vi ele morrendo ali. Ele tava sendo esmagado, e eu vi os ossos dele sendo esmagado, sendo quebrado, e ele morreu tentando ajudar. E eu fugindo, eu lembro que eu tava acolhendo as crianças. Foi muito real, porque foi essa noite, essa madrugada. Então é muito real. Eu lembro que eu tava com crianças pra ajudar elas, porque tinha muitas chamas e a gente tava fugindo das chamas. Então tinha faíscas, tinha mato. Sabe o início do fogo, assim? Eu lembro que eu conseguia apagar muito fogo, porque quando o fogo começa, você consegue apagar. Então eu conseguia apagar muitas partes, assim, que tava começando o fogo, eu conseguia apagar. E eu lembro que eu pegava as crianças pra tentar proteger. Eu tava com um bebê de colo. E eu tava fugindo, e aí a gente teve uma turma de pessoas que conseguiu ir pra uma casa que não tinha reboco, era só no tijolo. E a gente foi pra essa casa pra tentar refugiar. E eu lembro que as chamas começaram a ficar em volta dessa casa. E eu lembro que as pessoas também tentavam apagar o fogo. E eu lembro que eu tava preocupada muito com as crianças. E eu lembro que tinha 2 crianças, mais ou menos na faixa de uns 5 a 7 anos, que elas estavam num cantinho e para brincar. Parecia que elas não sabiam o que estava acontecendo e tinha um penhasco assim em cima delas que estava desmoronando, quase caindo em cima delas. E aí teve um homem que gritou para elas saírem de lá e elas ficaram muito assustadas, que elas ficaram paralisadas e não conseguiam correr. Então elas ficou lá debaixo assim desse penhasco. O penhasco já estava desmoronando em cima delas por causa do fogo. E aí eu lembro que eu olhei para elas e elas olharam para mim. E eu não gritei, porque elas iam assustar. Então eu só fiz assim, vem. E uma correu na minha direção, eu peguei na mão dela. E a outra correu pra outra direção. E eu consegui ajudar elas. E o penhasco caiu com as chamas. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada. Porque não tinha refúgio, não tinha escapatória. Em qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia morrer. E a gente ia morrer queimado, todo mundo. E eu lembro que
comecei a orar. E não resolvia, a oração não resolvia. Então eu perdi as forças e eu caí no chão ajoelhada e gritei para Deus, eu clamei. E eu clamei ao Senhor por misericórdia. E eu lembro que quando eu abri os olhos com pingos de água. E eu abri os olhos dentro dessa casa que a gente tava. E ali eu lembro que eu escutei água, pingos de água, e o fogo tinha cessado. E na hora que eu vi, que eu olhei, era uma árvore que estava toda encharcada de água. E o fogo tinha cessado. E eu lembro que eu ouvi uma voz. E a voz falou assim: e verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Só que antes disso acontecer, eu lembro que tinha umas televisão grandes, assim, essas televisões plana, e elas estavam uma do lado da outra, assim, e a imagem que passava nelas era uma imagem só. Cada televisão era um pedaço da imagem que se formava uma. E a imagem que eu vi é muito insana, era o pecado da luxúria. E eu não posso falar o que eu vi aqui, porque com certeza o vídeo vai ser derrubado. Mas o mundo, ele precisa acabar. Eu lembro que eu falava muito com a minha mãe, o que a gente vê na mídia deve ser muito pouco pro que Deus vê mesmo, porque tem muita coisa que não passa na mídia e a gente não fica sabendo. Então o que passa na mídia é só o que a gente sabe ali, mas Deus vê muito mais coisas que estão acontecendo no oculto. E aí eu vi essa imagem e eu lembrei disso, porque a imagem que passou na televisão era o pecado da luxúria, era promiscuidade, era tipo pessoas tudo misturado, orgia, era adulto misturado com criança e o mundo tem que acabar, a gente tem que orar pro mundo acabar, porque isso que Deus me mostrou em sonho é o que acontece. São coisas que a gente não vê e eu vi a olho nu o que acontece no oculto, o que as pessoas fazem no oculto. E o mundo tem que acabar, isso não é normal, a gente não pode normalizar o que é errado.